Beleza? Bom ver vocês, aqui é o professor Montanha. Como andam as coisas? Se chegaram até aqui, se acessaram, tenho certeza que vocês querem se preparar melhor para o vestibular, melhor para a aula e melhor ainda para a sua avaliação, tô certo? Então vem comigo, vamos começar a nossa aula de regras de nomenclatura científica. Olha só, pessoal, essa aula ela é muito importante porque vai passar para vocês algumas técnicas de como escrever o nome de uma espécie completa. Na aula anterior, se você ainda não assistiu a aula anterior, que é a aula 1 dos seres vivos, nós falamos da classificação dos seres vivos. Nós vimos uma infinidade de possibilidades, uma diversidade de formas, uma diversidade de espécies. E agora imagina só. Esse daí sou eu quando tinha aí meus 9 anos. Perceba aí que eu estou com uma enxada na mão. Para quem assistiu a aula anterior, lembra que eu falei que eu já fui boia fria? E nos finais de semana, para melhorar um pouco a minha alimentação, em vez de comer só arroz com ovo ou macarrão alho e óleo, porque era a grana que eu tinha para poder comer, né? A situação era muito difícil. Então, o que eu fiz lá no fundo da minha casa? Resolvi fazer uma hortinha. E aí, eu comecei a plantar nessa horta mandioca. E eu me tornei um exímio plantador de mandioca, pessoal. Ninguém plantava mandioca igual a mim lá no fundo de casa. É verdade. E a fama de Montanha, o plantador de mandioca, começou a tomar conta de toda a vila lá, né? As pessoas iam pedir para ver qual que era a minha técnica de plantar mandioca. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, né? E aí eu fui para a faculdade. E lá na faculdade, no meu último ano, a gente sabe que tem o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Aí eu perguntei para minha professora, daquele meu jeito bruto e sistemático, né? Eu falei, professora, o que eu tenho que fazer nesse tal de TCC? Ela falou, alguma coisa que você gostou muito de fazer na sua vida e você tem uma técnica que você fez ou alguma pesquisa. Aí eu pensei, lembrei dos meus tempos de adolescente, que eu plantava mandioca lá no fundo de casa, né? E resolvi então fazer um TCC a respeito da mandioca. E o título do meu TCC foi Montanha, o plantador de mandioca. E a minha professora começou a ler os meus trabalhos e ficou muito curiosa, rapaziada. E aí ela quis ver a minha técnica. E aí eu levei ela para ver também como que eu plantava mandioca lá no fundo de casa. E ela falou, olha, isso daí dá um livro, né? Eu falei, verdade, professora? Ela falou, é verdade, né? E aí nós resolvemos transformar o meu TCC em um livro. E em pouco tempo, né? Olhem só, a mandioca, né, que é uma das mandiocas que eu vendia lá no fundo de casa, né, o que aconteceu? Esse livro se tornou um best-seller, né, aqui no estado de São Paulo. Foi um dos livros mais vendidos. Se você está duvidando, procure aí no Google esse título, Montanha, o plantador de mandioca. E que ficou uma coisa muito esquisita. Por quê? Porque eu não consegui vender exemplar nenhum desse livro, nem no Norte, nem no Nordeste. E eu fiquei curioso, né? Por que será que não se planta? Porque não se vende o meu livro, né? Montanha, o plantador de mandioca, nem no Norte, nem no Nordeste. Peguei um avião, desci lá no Nordeste e, saindo do aeroporto, encontrei uma pessoa e falei assim, moça, você me conhece? Ela falou, não. Eu falei, sou Montanha. Escrevi esse livro aqui, Montanha, o plantador de mandioca. Falou, não sei o que é isso não, moço. Aí eu mostrei para ela o que era mandioca. Ela falou, nossa, é tudo isso? Eu falei, sim, é tudo isso, né? E aí ela pegou e falou assim, só que aqui tem outro nome, aqui no Nordeste se chama macaxeira. Aí eu mudei o título do meu livro, Montanha, o plantador de macaxeira. E foi sucesso absoluto de venda. Restava saber por que no Norte não se vendia, então, o meu livro. E o que aconteceu? Peguei o avião, desci lá na Amazônia, estava passando uma moça lá, parei e falei, moça, você conhece? Eu sou Montanha, ou plantador de mandioca ou de macaxeira. Ela falou, não sei o que é isso não, moça. Aí eu mostrei para ela,
A minha mandioca falou, é tudo isso? Eu falei, é tudo isso, só que aqui tem outro nome. Lá no norte é aipim. Mudei o título do livro e também foi best-seller. Por 14 semanas consecutivas, sucesso de venda. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque quem tem dinheiro conta história? Na verdade, estou contando essa história para você para falar que a mesma planta, na mesma língua portuguesa, em 3 locais diferentes, tem 3 nomes diferentes. Já pensou a dor de cabeça que dá para uma pessoa de fora do nosso país saber se eu estou falando do que é macaxeira, o que é aipim, o que é mandioca? A mesma coisa acontece, né? Como é que se chama cachorro lá nos Estados Unidos? Dog. E na Espanha, perro. No Japão, inuit. E no Brasil, cachorro. Isso. O mesmo ser vivo em cada língua com um nome diferente. Então, um grupo de cientistas, há muito tempo atrás, resolveu criar um sistema de nomenclatura científica. E tudo começou com Linneu. Ele foi quem criou o sistema de classificação biológica, que está presente na aula 1, e as regras de nomenclatura científica. Esse sujeito aí, muito simpático, né, que você está vendo na foto. É mais importante de saber quem foi e como ele era, é entender as regras de nomenclatura científica. Nós temos aí a palavra canis familiares. Talvez você entenda pela pronúncia daquilo que eu estou falando. É sim do cachorro doméstico, né? Então, olha só, canis familiares, a primeira coisa, ele recebeu esse nome a partir do nome em latim. E aparece aí no seu quadrinho verde que deve ser escrito em latim ou latinizado. Qual que é a diferença, professor? Essa daqui, ó. E está aparecendo aí em latim, ó, Trypanosoma cruzi. Existem algumas regras no latim, por exemplo, né, do Y, de não ter 2 S's, então essa é a forma em latim. Mas também pode ser escrito na forma latinizada, né? Para nós portugueses é mais fácil ainda. Ó. Apareceu Trypanosoma cruzi, com 2 S's e I. Qual que é a maneira correta? Ambas. Você tem a possibilidade de escrever, de grafar das 2 maneiras. Por que o latim? Porque o latim é uma língua morta, ela não sofre mais mudanças, diferente, por exemplo, da língua portuguesa, que acabou de passar uma reforma ortográfica. Na década de 60, nós falamos, olha, português que eu estou falando, meu querido, por um obséquio, você pode oscular a minha face? Isso era português, olha como que mudou. Ó. Vós mercê virou mercê, que virou você, que virou você, e hoje em dia já está C, né? Olha só como que vai mudando. O latim não sofre essas alterações porque já é uma língua morta. Além disso, olha só, ela deve ser binomial. O que é ser binomial? Composto por 2 palavras. Isso é um nome científico composto por 2 palavras. Assim como Antônio Carlos é apenas um nome composto, a nomenclatura científica, a espécie, também tem um nome composto por 2 palavras, tá? A primeira palavra se refere ao epíteto genérico, ou seja, o gênero, e deve ter obrigatoriamente a inicial maiúscula. A segunda palavra se refere ao epíteto específico, ou seja, a espécie, e deve ter a inicial minúscula. Isso é obrigatório. Então, vem do latim, é um nome composto por 2 palavras. A primeira se refere ao gênero, inicial maiúscula. A segunda se refere à espécie, inicial minúscula. Ok. Ô, Montanha, apareceu uma terceira palavra aí, albicans, né? Se aparecer uma terceira palavra, nós estamos nos referindo à sua raça, a uma subespécie. E ela deve ser grafada, ou seja, ela deve ser escrita da mesma maneira que se escreve a espécie, ou seja, com inicial minúscula. Às vezes pode aparecer assim, ó, canis
SP. O que é esse SP? É uma abreviação, né? Se aparecer a abreviação SP, irá se referir às diferentes espécies dentro deste mesmo gênero, né? Canis familiares e Canis lupus poderia englobar os dois e escrever Canis SP. São as diferentes espécies de cachorro. Mas vejam só, agora é a maneira correta de se escrever. Percebam que eu sublinhei, que eu coloquei em negrito, que eu coloquei em itálico. Pode ser só em itálico, pode ser só em negrito, pode ser só sublinhado. O que interessa é que deve estar de uma maneira destacada em relação ao corpo do texto. Se você estiver escrevendo, né? Se você estiver fazendo a parte discursiva da sua avaliação, basta você sublinhar que já vai estar correto. Bom, olha só. Assim que nós acabamos de ver como se escreve, então, de maneira correta o nome de cada espécie, a gente vai pensar um pouquinho a respeito das coisas. O que esses dois animais têm em comum? Bom, várias coisas. São mamíferos, apresentam pelos, têm glândulas mamárias, mas eles também têm diferenças, né? Então, vejam só que dentre essa diversidade de animais, mesmo dentro do reino animal, existem grupos de indivíduos diferentes. Então, respondendo aí quais são as semelhanças e as diferenças entre ratos e elefantes, nós temos aí uma série de apontamentos. Se nós formos, então, criar grupos taxonômicos, nós vamos poder ter ratos e elefantes dentro de um mesmo grupo, ou, dependendo do nível de abordagem, ratos e elefantes em grupos separados. Que grupos são esses? Bom, o rei filósofo classificou como ordinária a família do general espartano, ou simplesmente Reficofage, tá? É a sequência de palavras que vai te fazer lembrar a respeito da sequência: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pessoal, conforme nós vamos descendo a cada degrau aí apresentado para vocês, as características entre os seres vivos tornam-se cada vez maiores. Conforme vai afunilando, vão se tornando tão semelhantes, mas tão semelhantes, as características vão ficando tão específicas que, ao chegar no nível de espécie, eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, olha só. Ao chegarmos ao nível de espécies, os indivíduos são tão semelhantes que têm a capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Dentro do gênero, tá? Então, dentro de um mesmo gênero, podemos englobar espécies diferentes. Ou seja, Homo sapiens pertence ao gênero Homo e Homo habilis também pertencem ao mesmo gênero Homo. Porém, são espécies diferentes. Ok? Entenderam a diferença? Família. Para dar nome ao grupo da família, podemos utilizar o gênero e acrescentar os seguintes sufixos. Dai é um sufixo utilizado para dar nome à família dos animais, do reino animal. Então, eu peguei o gênero Homo, da espécie Homo sapiens, e acrescentei, ficando Hominidae, tá? Para a família dos vegetais, o sufixo utilizado pode ser sea. Então, as araucárias, se aparecer araucariácea, eu estou me referindo à família. Isso é muito importante. Existem alguns exercícios de classificação dos seres vivos pedindo a ordem. Então, se aparecer dae ou sea, fique esperto que estamos nos referindo ao grupo da família. E, finalmente, pessoal, tenha a ideia de que
O conceito de classificação é muito importante para que a gente tenha ideia daquilo que nós nos referimos. Com isso, a gente encerra, né? E ao encerrar, é óbvio que você vai deixar seu like para nos ajudar. É lógico que você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar eles a estudarem e não ficar pedindo colinha para você na hora da prova. É lógico que você que não se inscreveu vai se inscrever no nosso canal. Não deixe de assistir a aula anterior, tá? Essa aula 1 e 2 dos seres vivos prepara vocês para aquilo que vem para frente. Um forte abraço, tchau, obrigado, fui!